E aí galerinha, beleza? Aula 87 do canal. E hoje a gente está com mais uma derivada. Agora as derivadas estão começando a ficar mais interessantes, né? Acredito que vai ajudar mais vocês, porque essas derivadas são bem comuns no curso de cálculo, ok? Então hoje a gente vai aplicar novamente já os elementos da tabelinha, né, das derivadas das funções trigonométricas, tá? E aplicar uma regra diferente. A gente vai aplicar a regra da cadeia em vez da regra do quociente, que como a gente estava resolvendo aí os últimos exercícios. Beleza? Então bora lá. Bom pessoal, então é o seguinte, a gente tem a nossa derivada aqui de 3 tangente de raiz de x mais cotangente de 3x. Quando eu tiver, se a gente observar aqui, né, eu tenho duas funções trigonométricas diferentes, tá? Eu tenho tangente de x, tangente de raiz de x, né, eu tenho a tangente e tenho a cotangente. Então elas não estão multiplicando uma a outra. Então eu não aplico a regra do produto. Elas não estão dividindo, então eu não aplico a regra do quociente, certo? Elas só estão somando, ok? E quando elas estiverem somando, o que eu posso fazer? Eu vou calcular isoladamente a derivada de cada uma delas, depois eu somo essas derivadas, ok? Então eu vou calcular a derivada de cotangente de 3x e eu vou calcular a derivada de 3 tangente de raiz de x, de maneira isolada, com a regra da cadeia, ok? Com a ajuda também aqui da tabela, né, das derivadas das funções trigonométricas, e no final eu somo as duas derivadas, beleza? Então a gente vai começar aqui calculando a derivada da nossa função 3 tangente de raiz de x. Bom, então vamos lá. Eu tenho 3 tangente de raiz de x. No primeiro momento, quando a gente tem a regra da cadeia, a gente tem que introduzir o conceito, né, digamos assim, vamos chamar de conceito, da nossa unidade u, ok? Então, em algum lugar aqui da minha função, da parte, né, da minha função total que eu estou fazendo, lembra lá que tem ainda a cotangente, né? O que eu vou ter que fazer? Uma parte dela eu tenho que chamar de u. E aqui, só de olhar, a gente já sabe, né, que a raiz de x eu vou poder chamar de u, ok? Então eu já reescrevo ela, eu vou ter que calcular a derivada da função 3 tangente de u, ok? Coloquei um pontinho aqui só para definir bem para vocês visualizarem bem, tá? Então eu tenho 3 tangente de u, ok? Agora eu aplico justamente essa fórmula aqui, ó, certo? dy sobre dx. Então eu posso chamar, eu vou reescrever mais uma vez, só para vocês entenderem o raciocínio. Eu vou chamar de y a minha função 3 tangente de u, ok? E a minha função u, ela vai ser igual a raiz de x. Então com essas duas partes aqui a gente vai conseguir resolver de uma maneira bem tranquila, tá? Então vamos lá. Primeiro, para calcular a derivada de y com relação a x, né? Aqui, ó, derivada da minha função y com relação ao x, ó, pode ver que tem um caminho, né? Do y ao u e do u a x. Do y ao u e do u a x, ok? Então eu multiplico os dois caminhos, certo? Então vamos lá. Primeiro eu calculo a derivada da minha função y com relação a u. Então essa parte é mais tranquila, né? Y é igual a 3 tangente de u. Tá? Qual que é a derivada de tangente? Vocês lembram que a derivada de tangente é secante de x. Até no outro vídeo deu secante ao quadrado, né? Por causa de um detalhe. Eu acabei falando em algum vídeo aí que a derivada de tangente de x é secante ao quadrado. Mas na verdade, a derivada de tangente de x é secante de x, tá? Só me enganei. Então vamos lá. A derivada de tangente de x é secante de x. Então, a derivada de 3 tangente de u vai ser o quê? Vai ser 3 secante de u, ok? Então a gente já calculou uma parte aqui da nossa derivada. A derivada de 3 tangente de u é 3 secante de u, certo? Porque a derivada de tangente é secante, ok? E agora a gente calcula a derivada de u com relação a x. Qual que é a derivada de raiz de x? Vocês lembram também da tabela das derivadas, né? A derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, ok? Então a gente já tem os nossos dois caminhos aqui. O que a gente faz? A gente multiplica os dois caminhos, ó. A gente vai ficar com 3 secante de u, que multiplica 1 sobre 2 raiz de x. Vamos virar um pouquinho a câmera aqui. Então a gente tem 3 secante de u, que multiplica 1 sobre 2 raiz de x. O que a gente vai fazer aqui agora? Quanto que vale o u? O u vale raiz de x, certo? Então a gente tem que fazer uma substituição aí. A gente vai ficar com 3 secante de u, o u vale raiz de x, né? Ou seja, 3 secante de raiz de x, que multiplica 1
sobre 2 raiz de x. Então, a primeira parte, né, a nossa derivada da função 3 tangente de raiz de x já está aqui, ó, 3 secante de x que multiplica 1 sobre 2 raízes de x. Ok? Então, essa aqui é a primeira parte já da nossa derivada, da função tangente de x mais cotangente de 3x, né? Então, agora a gente calcula da cotangente. Então, anotem essa partinha aqui, beleza? Bom, pessoal, agora na parte da cotangente de 3x, a gente vai fazer da mesma maneira, tá? A gente tem que colocar esse conceito da unidade u. Então, alguma coisa aqui eu vou chamar de u. E é evidente que é o nosso 3x, ok? Já reescrevo, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter a cotangente de u, certo? Vou reescrever mais uma vez daquela maneira para vocês entenderem. Eu vou chamar de y, né? A nossa função cotangente de u. Então, eu vou calcular a derivada da nossa função y. De y com relação a u e de u com relação a x. O nosso u vale 3x, ok? Então, com base nessa parte aqui que a gente vai conseguir calcular a nossa derivada. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou calcular do y com relação a u. Então, a derivada de y com relação a u, ok? Y com relação a u. Moleza, né? Só calcular a derivada de cotangente. A derivada de cotangente já tem na tabela, que a gente já usou, inclusive aqui. A gente já usou, inclusive aqui, em algum... A derivada de cotangente já tem na tabela das derivadas, né? A derivada de cotangente de x é igual a menos cossecante ao quadrado de x. Então, a derivada de cotangente de u vai ficar o quê? Menos cossecante ao quadrado de u, ok? Porque eu tenho a unidade u, né? Esse x aqui eu tenho que deixar de lado um pouquinho, porque o do x vai ser depois, beleza? Então aqui a gente já calculou uma parte. Agora a gente calcula de u com relação a x. Derivada de u com relação a x. Muito tranquilo, né? Qual que é a derivada de 3x com relação a x? O x vale 1, né? A derivada. E o 3 multiplica 1. Sobra só o 3. Então a gente já tem definido aqui também. Beleza? Agora a gente multiplica os dois caminhos, né? Uma pela outra. Só fazer a multiplicação. A gente vai ter o quê? A gente vai ter menos cossecante ao quadrado de u, que multiplica... Vamos arrumar a cama aqui um pouquinho. Que multiplica a derivada de u com relação a x, que é 3. Ficou bem tranquilo, né? Agora a gente reescreve isso daqui, né? O 3, dá pra gente deixar ele ali mesmo. A gente vai ter a menos cossecante de u. Quanto que vale u mesmo? 3x, correto? Menos cossecante ao quadrado, né? De 3x. Coloca entre parênteses daqui. Por quê? Porque ele vai multiplicar o 3, ok? E no livro de cálculo, no exemplo do livro de cálculo, ele fica dessa maneira aqui, ó. Então, eu não desenvolvo esse 3 multiplicando a cossecante ao quadrado, né? Eu vou ter 3 que multiplica menos cossecante ao quadrado de 3x. E só, ele vai ficar dessa maneira aqui, não vai ter nenhum outro desenvolvimento, tá? Essa é a nossa segunda parte. Essa é a derivada de cotangente de 3x, ok? Agora a gente só soma as duas derivadas. Bom, pessoal, então para fechar, né? Aqui eu separei as duas derivadas que a gente calculou. Agora a gente só coloca nessa fórmula aqui e vai deixar da mesma maneira que tá? Então a gente vai ficar com o y, que é igual a derivada, né? Vai ser o quê? A derivada de 3 tangente de raiz de x, que é 3 secante de raiz de x, que multiplica 1 sobre 2 raízes de x, né? Vamos colocar aqui. 3 secante de raiz de x, que multiplica 1 sobre 2 raízes de x, ok? E ela vai somar com a derivada de cotangente de 3x. Cotangente de 3x, que é essa derivada aqui que a gente calculou, né? Que vai ser o quê? Menos cossecante ao quadrado de 3x. Que multiplica 3. Vamos só arrumar a câmera aqui. Ok? E chegando nessa parte aqui, galera, a gente só desenvolve a regra de sinais aqui, né? Então a gente vai ficar com o y, que vai ser igual a 3 secante de raiz de x, que multiplica 1 sobre 2 raízes de x, ok? Mais com menos, menos. Fecha o parênteses aqui, vocês vão ter o quê? Vocês vão ter a cossecante ao quadrado de 3x, que multiplica 3. Então a gente ficou aqui com a resposta, beleza? Parece complicado, mas estudando as regrinhas, as propriedades das derivadas, vocês vão conseguir desenvolver tranquilo, beleza? No livro Fleming e Gonçalves, o cálculo A, como eu falei aqui,
eles optaram em deixar a resposta dessa maneira aqui, tá? Então provavelmente deve ser para não comprometer a representação da soma dessas duas funções trigonométricas. Então eu poderia multiplicar aqui, né, por 1, tentar simplificar, mas eles optaram em deixar aqui dessa maneira, né, com essa representação aqui, a derivada da soma aqui de 3 tangente de raiz de x mais cotangente de 3x. Beleza, galerinha? Respondido aqui. Valeu, até a próxima!